Oi, tudo bem? Então, eu preparei aqui uma lista. Vou até pegar essa lista. Ai, ai. Eu já falei pra vocês que eu não edito vídeo, né? Eu já falei pra vocês que eu não edito vídeo. Eu deixo ele do jeito que ele sai. Levantei e fui procurar a lista. Mas é que eu fiz uma lista de coisas que eu deveria perguntar, que estão me pedindo pra perguntar, que constantemente tá vindo as pessoas falarem, né? Primeiro, Bolsonaro volta a governar? O que acontece? Vou embaralhando aqui e vou falando. Muita gente está com medo dele se tornar elegível em 2026 e muita gente quer que ele torne-se elegível em 2026. Então, eu vou perguntar primeiro se ele vai se tornar elegível. Porque não adianta eu perguntar se ele vai voltar a governar, porque primeiro ele tem que ficar elegível. Se ele der que não, é porque não vai voltar a governar agora, tá? Então, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro vai ficar elegível? Jair Messias Bolsonaro vai ficar elegível? Jair Messias Bolsonaro vai ficar elegível? Olha, tem uma coisa no baralho que quer dizer talvez. Talvez ele fique elegível. Por quê? Vai depender. O que o está tornando inelegível são algumas ações do STF sobre, acho que, eu não tenho certeza, eu acho que é sobre ou pandemia ou sobre as joias. Essas ações aí podem cair por terra e voltar, ele ficar elegível. Porque o inelegível só acontece se ele for condenado por um crime. Aí ele fica inelegível. E ele fica inelegível se tiver sob investigação alguma coisa. Eu acho, pelo que está dizendo aqui, que existe a possibilidade dele ficar elegível, tá? Se ele ficar elegível, ele vai candidatar, lógico. Agora vamos perguntar se ele volta a governar o país. Bolsonaro 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 volta a governar o país. Volta a governar o país. Olha, eu odeio falar isso. Porque eu não sou apartidária, tá? Eu sou partidária de um partido. E é lógico que eu não vou ficar falando o que eu não acho. O que as cartas acham. Pelas cartas, existe a possibilidade dele voltar a governar sim, tá? Mas como é 2026, faltam 2 anos, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então ainda tem outros processos que podem vir a torná-lo inelegível novamente. É possível ele poder concorrer a uma eleição sim, tá? Mas aí vai depender, o que está a favor é que ele tem como reverter as questões que estão deixando ele inelegível hoje. Então, se ele tiver condição, ele vai sim candidatar. Vai sim ter condição de governar o país novamente. Mas aqui é de um jeito... Eu não posso perguntar definitivo. Eu vou perguntar definitivo, mas o baralho não vai responder. Pelo que eu conheço do baralho, tá? Bolsonaro ganha as eleições de 2026. Bolsonaro ganha as eleições de 2026. Bolsonaro ganha as eleições de 2026. Não. 2026 ele não leva, tá? Mas aqui tá dando a entender que ele pode sim vir a disputar. Lula termina o mandato? Aliás, como nós estamos falando de 2026, vamos falar de novo da candidatura de Lula. Lula. Primeiro vamos perguntar se ele termina esse mandato bem, tá? Lula vai terminar esse mandato? 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 Vai. Essa carta é sim, não e talvez. O que tá contra é que ele está realmente precisando de um tempo para ele cuidar da saúde. O que tá a favor é que ele tá muito doido para trabalhar. Tá muito doido para trabalhar. Mas aqui tá dando a entender que ele tem problemas de saúde que ele tem que cuidar. Então, ainda não dá para ver se ele vai terminar o mandato, tá?
Nós temos 2 anos ainda. Mas vamos ver se ele se candidata. Se aqui der a resposta que ele se candidata, é que a resposta lá do terminar o mandato é sim, tá? Então vamos lá. Lula se candidata em 2026. Lula se candidata em 2026. Lula se candidata em 2026. Olha, aqui diz que não. Mas o baralho tá muito distante. Não tô dando desculpa pro baralho, não tô passando pano pra pergunta. Porque às vezes a pessoa fala, tá passando pano. Ali não respondeu se ele vai terminar o mandato, porque tá muito distante ainda. Mas aqui tá respondendo que ele não vai se candidatar. E tá dizendo que o Bolsonaro vai se candidatar. Então, é muito incógnita. O baralho ele não dá uma versão de 2 anos, tá? É natural isso. Então, por hora, as respostas estão desse jeito. Bolsonaro consegue ficar elegível, consegue se candidatar, mas não ganha eleição. Aqui tá falando assim, 2026. Aqui tá falando que o Lula não vai se candidatar. Se o Lula não vai se candidatar, às vezes é uma terceira via que tá chegando aí, tá? Vamos ver se vai ter uma terceira via de candidato? Eu acho que vai vir um candidato que a gente não espera aí, viu? Deixa eu ver. Vai vir um novo candidato que a gente não espera? Vai. Vai aparecer uma terceira via de candidato aí. O Lula talvez não se candidata por saúde, tá? Pode ser. E vai vir uma terceira via de candidato. Essas eleições de 2026 tá muito complexo de se ver nas cartas, porque é muito pra frente. É 2 anos. Mas uma das coisas que eu achei interessante é que deu resposta que o Bolsonaro não vai governar e que pode correr o risco do Lula não governar. E que vai ter uma terceira via candidata aí. Mas tudo depende. A gente vai depender de vários fatores agora no ano de 2025 para conseguir ver com clareza 2026, tá bom?